medo ou fé? Qual deles você vai escutar? Napoleão Hill fala da fé e da dúvida em seus livros Mais Esperto que o Diabo. E ele diz que o diabo ele usa o medo como uma ferramenta para paralisar as pessoas. E o contrário disso é a fé. Porque se a gente for ver, é, esses dois sentimentos são bem parecidos. Eles são firmados em algo que a gente não vê. Geralmente, a gente sente medo antes que aconteça alguma coisa. Osho fala muito em seus livros que o medo só vem antes de você fazer algo. Tipo, eu tava com muito medo antes de gravar esse vídeo. Só que depois o medo é substituído por outro sentimento. Osho fala muito que as pessoas, quando vão para a guerra, quando elas, antes de chegar naquele lugar, elas estão com medo. Mas quando os soldados já estão ali na fronte, no começo ali da guerra, na frente, na linha de frente, o medo desaparece. Eles fazem o que for preciso. E é isso que eu tenho que falar. Venho para falar hoje. Muitas vezes o espírito de medo, de dúvida, atrapalha em nossas decisões. E a fé é isso. A fé precisa de certeza. Você precisa acreditar que Deus vai te sustentar quando chegar a hora certa. De que Deus vai te ajudar. Quando usamos a coragem para superar nosso medo, muitas vezes descobrimos o autêntico núcleo do nosso desconforto. Quando agimos com coragem e analisamos este medo de forma racional, porque existem dois tipos de medo: o medo racional e o medo irracional. Geralmente, o medo racional é aquele medo que você sente numa rua escura, por exemplo, ou de um animal que possa te ferir. Mas agora, o medo irracional é aquele medo que você não sabe a base desse medo. O medo da crítica, por exemplo, o medo do que os outros vão pensar. É esse tipo de medo que tem que ser eliminado da nossa vida. Porque Deus nos deu coragem. Deus sempre está nos dando coragem. Ele sempre está falando para a gente seguir em frente, para a gente enfrentar esse espírito de medo, esse espírito de dúvida, porque a dúvida atrapalha. A dúvida faz com que não acreditemos em nós mesmos. A dúvida faz com que eu não me ache capaz de fazer o que eu quero fazer, que Deus tocou no meu coração para fazer. E é isso que devemos analisar. Esse pensamento está fundamentado num perigo real, uma coisa que pode acontecer, que pode me machucar de verdade? Ou isso está fundamentado apenas no medo, apenas nessa dúvida que não tem racionalidade nenhuma? É isso que devemos analisar. Claro que a gente não pode ser imprudente, fazer coisas que vão nos prejudicar de alguma forma. O que eu trago aqui é essa reflexão de você olhar se esse medo é baseado em alguma coisa real, alguma coisa lógica que pode mesmo é, me trazer prejuízos, ou esse medo é irreal? A coisa que vai acontecer não vai me trazer grande prejuízo, ou vai contribuir para o meu crescimento. Essa reflexão que eu tenho, que eu quero trazer para hoje. Porque quando você sente no coração de fazer alguma coisa, não pense nas consequências. Não pense muito nas consequências. Porque lá em Primeiras Reis, Deus alimentou Elias através de um corvo. Deus mandou Elias ir para um lugar afastado de tudo, para se refugiar, e Deus usou um corvo para alimentar Elias. Essa fé que a gente deve ter, de que eu vou trilhar o meu caminho, e acreditar que Deus vai me sustentar nesse caminho, que Deus vai me guiar nesse caminho. Essa é a diferença entre a dúvida e a fé, entre o medo e a fé, e que possamos ouvir mais a nossa fé, a nossa
coragem e não dá voz, não dá poder aos espíritos de medo e de dúvida.